Salve, gurizada, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, um pouquinho mais animado nessa terça-feira, né? Deu um solzinho legal hoje, caramba, minha camisa tá gigantesca. Eu acho bonita essa camisa, cara, a Espanha campeã mundial. Mas enfim, eu vim trazer um tema um pouquinho até engraçado hoje em dia, que é, segundo algumas teorias comunistas, socialistas, digamos assim, se a gente de esquerda marxista pode ter iPhone, né? Então, eu vou trazer um pouco de vista, tentar trazer um pouco do ponto de vista deles. A resposta geralmente deles é sim, porque eles, geralmente, marxista ignorante traz uma frase que é a seguinte: ao que a classe operária tudo produz, tudo, a ela tudo pertence, né? Que essa frase não foi nem de Marx, como eu vou mostrar pra vocês. Vamos pro nosso glorioso Google Chrome aqui, ó. Vou até aumentar pra vocês verem, ó. Isso aqui é uma página de esquerda, tá? Tipo, uma página marxista. Que diz aqui, ó, tenho lido alguns críticos de Karl Marx usarem argumentos lacradores para refutá-lo. A nova moda é um diálogo mais ou menos assim: se a classe operária tudo produz, tudo a ela pertence, Karl Marx, como se ele tivesse falado isso. Mas se eu tivesse a ideia do produto e eu financiei a produção com o meu dinheiro, por que o resultado pertenceria a simples robôs? Pois se o operário apenas operou as máquinas para produzir o produto, ele não passa de um robô. Isso aqui é uma conversa basicamente de bar, né? Não tem nenhum tipo de lógica em ambas as frases. Mas o importante é que a frase não é de Karl Marx, essa frase foi dita por acho que é Ferdinand o nome dele, Lassalle. Então, primeiro que essa frase não é nem marxista, então se algum marxista usa ela falando que ela foi de Marx, ele tá errado já nesse ponto. O segundo ponto é, quem seria o proletariado, ou os operários nesse caso, né, a classe operária nesse caso? Aqui é uma frase que, tipo, basicamente tudo eu só peguei do Google aqui pra ficar mais fácil. A classe proletária, no caso a classe operária, é definida por Marx como aquela que trabalha, que vende sua força de trabalho e garante a partir da mais-valia, que é outro conceito um tanto quanto esquisito, o enriquecimento da classe burguesa. Ó, vamos ler de novo. A classe operária é definida por Marx como aquela que trabalha, que vende sua força de trabalho e garante a partir da mais-valia o enriquecimento da classe burguesa. É importante frisar isso aqui porque, segundo Marx, quem trabalha para o Estado não está enriquecendo a classe burguesa diretamente, dependendo para o Estado que ele trabalha, obviamente. Né? Se estiver trabalhando para os Estados Unidos, o cara está enriquecendo a classe burguesa. Se estiver trabalhando para a Rússia naquela época, Rússia entre aspas, né? Na época que ele escreveu nem existia a Rússia ainda, mas enfim. Eu esqueci o nome agora do país exatamente, que era uma representação do que virou a Rússia depois. Se estiver trabalhando para um Estado mais defendido por ele, digamos assim, você não está enriquecendo a classe burguesa. Se você estiver trabalhando para um Estado um pouco mais liberal, como é o conservador, enfim, como é os Estados Unidos, você está enriquecendo a classe burguesa, né? Basicamente é essa crítica. E aqui a gente vai pegar uma parte do Manifesto Comunista. Eu já li essa porcaria quase inteira quando eu fiz 18 anos, fui pra faculdade, quase caí nessas noias. Mas enfim, vamos ler essa parte aqui, vai ficar um pouquinho longo, mas enfim, eu quero tentar botar no contexto para vocês, para tentar encaixar tudo na pergunta do começo, se é socialista pode ter iPhone. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade legadas. Não admira que no curso do desenvolvimento, seu desenvolvimento se rompa de maneira mais radical com as ideias legadas. Ou seja, revolução armada, né? Algo do tipo, sendo que comunistas de hoje em dia nem conseguem segurar uma arma sem aguentar o recoil. Deixado, contudo, as objeções da burguesia contra o comunismo, já antes vimos que o primeiro passo na Revolução Operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta, o que geralmente não funciona, mas tudo bem. O proletariado usará a sua dominação política para arrancar a pouco e pouco todo o capital à burguesia, ou seja, tirar o capital da burguesia, né? Ou seja, os ricos, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado. É do proletariado organizado como classe dominante e para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Ou seja, tirar tudo que é dos ricos, tirar dos ricos, botar na chamada classe operária, para quem trabalha para eles, e fazer eles multiplicarem mais rapidamente possível a massa das forças de produção, levando em conta que Marx era contra a Revolução Industrial, que fazia justamente isso aqui, multiplicar mais rapidamente a massa das forças de produção. Só que com máquinas e não com humanos, né? Naturalmente, isto só pode acontecer por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas através de medidas, portanto, que economicamente parecem insuficientes e insustentáveis. Né? Aqui ele já está dizendo que
medidas parecem insuficientes e sustentáveis, como quando postas na prática realmente acontecem isso, mas que no discurso do movimento levam para si mesmas e são inevitáveis como meios de revolucionamento de todo o meio de produção. Essas medidas são naturalmente diversas consoantes de diversos países. Para os países mais avançados, contudo, poderão ser aplicadas de modo bastante geral as seguintes. Ou seja, preste atenção nisso aqui. Primeira medida, expropriação da propriedade fundiária e emprego das rendas fundiárias para despesas do Estado. Ou seja, você tirar dos agricultores e afins os seus empregos e as suas propriedades para as despesas do Estado. Pesado imposto progressivo, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Abolição do direito de herança, uma coisa muito importante. Confiscação da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes, ou seja, se você é emigrante ou se você é rebelde, ou seja, se você discorda do que eles estão dizendo, você vai ter as suas propriedades confiscadas. Centralização do crédito nas mãos do Estado através de um banco nacional com capital de Estado e monopólio exclusivo, ou seja, basicamente no Brasil existe só o Banco do Brasil, onde só ele fizesse crédito. Seria o que Marx está dizendo que são coisas a fazer nos países para chegar no comunismo, socialismo, enfim. Centralização dos sistemas de transporte nas mãos do Estado, que acontece bastante no Brasil, afinal a gente não tem meios de transporte coletivos tão descentralizados, digamos assim, né, que não são do Estado dentro das cidades. Obviamente que para ir para outras cidades você vai usar o sistema privado, né? Multiplicação das fábricas nacionais, dos instrumentos de produção, arroteamento e melhoramento dos terrenos de acordo com um plano comunitário, ou seja, você levar para perguntar para as pessoas o que elas querem, levar para os proletários o que eles querem fazer com os terrenos que seriam apropriados, né, dos fundiários aqui dito antes. Obrigatoriedade do trabalho para todos, instituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Ou seja, todo mundo vai ter que trabalhar, independente se você é milionário, se você é pobre, você vai ter que trabalhar independentemente do que você faça, em especial para a agricultura. Ou seja, talvez você seja formado em medicina e você vá trabalhar na agricultura porque o Estado precisa. Bastante atenção nisso aqui também. Unificação da exploração da agricultura e da indústria, actuação com vista... A actuação, confesso que eu não sei o que é, que isso aqui está em português de Portugal. Com vista à eliminação gradual da diferença entre cidade e campo, ou seja, o campo e a cidade serem tratados de maneiras iguais e produzirem de maneira igual. O que é uma coisa bem difícil de se fazer, afinal no campo, você colocar as máquinas para trabalhar no campo é mais difícil do que na cidade. E essa aqui é maravilhosa. Educação pública e gratuita de todas as crianças. Eliminação do trabalho das crianças nas fábricas na sua forma odierna. Não sei o que significa isso aqui, confesso. Unificação da educação com a produção material e etc. Ou seja, basicamente o que a gente tem aqui no Brasil, né? Educação pública e gratuita para todas as crianças, o que não funciona na prática. Enfim, levado tudo isso em conta, vamos juntar todos os pontos. Primeiro, o ponto a frase não é nem de Karl Marx para começo de conversa, é do Ferdinand Lassalle. Acho que se fala assim, não sei como é que pronuncia o nome do cara. Segundo, o que é o proletário? Aquele que vende a sua força de trabalho para o enriquecimento da classe burguesa. Mais uma vez, se você trabalha para o Estado, você não está vendendo a classe burguesa. Ou seja, você é um médico que trabalha para o SUS, você não está enriquecendo a classe burguesa, logo você não é um proletário, pelo que está escrito aqui. E levando em conta tudo isso aqui que a gente viu, os proletários teriam que tirar da classe dominante o que ela tem para tomar partido. Levando em conta tudo isso aqui que a gente viu agora, você pode tirar a lógica por você mesmo por tudo que você leu, certo? Levando em conta duas coisas que são maravilhosas. Pesado imposto progressivo e abolição do direito de herança. Ou seja, quantas vezes você vê um comunista rico falando que pode ter iPhone? Ele de fato pode ter iPhones sendo hipócrita. Completamente, isso eu não estou discordando. O que eu quero falar é, um comunista rico, ele pode ter iPhone sem ser hipócrita? Pelo que a gente dá pra ver, não. Primeiro porque ele não conseguiria defender isso aqui sem prejudicar a si mesmo. E a partir do momento que ele fosse prejudicado, com certeza ele iria ser contra isso. Outra coisa, centralização do crédito nas mãos do Estado. O cara nem sabe o que isso aqui quer dizer direito, então enfim. E as outras coisas que eu não vou falar de novo. Mas pra começo de conversa, se o cara é rico, ele tem que trabalhar pra... Se ele é rico, ele nem faz parte do proletariado, ou seja, já não pode ter as coisas que são do proletariado, né? Que são de direito, teoricamente, do proletariado. Segundo,
Primeiro que ele defende isso aqui, não já vou repetir. Mas primeiro, ele nem é do proletário, tipo assim, se você é rico, ou seja, se você ganha 10 vezes mais do que o salário mínimo, se não me engano, acho que é essa a definição. Enfim, eu não lembro qual que é a definição de burguesia do Marx agora, mas acho que é mais ou menos isso, levando em conta hoje em dia, né? Se você faz parte disso, logo você não é um proletário, logo você não deveria ter as coisas que pertence a um proletário, ou se você tem que devolver ao proletariado. E como diz o próprio Guilherme Boulos, que é o comunista que está no segundo turno, o certo seria desapropriar, né, segundo ele, desapropriar casas, terrenos e afins que não estão sendo usados para o bem comum e dar para as pessoas que estão sem casa, sem teto, enfim. Isso levaria em conta, inclusive, as casas de praia de várias pessoas, inclusive dos pais dele, que ficam sem ser utilizadas durante o ano inteiro, a pessoa usa durante 2 meses no verão, quando tá de férias. Então, levando em conta tudo isso, vocês veem como é muito. Como o discurso de comunista de internet é muito contraditório, como as coisas não casam consigo mesmo. Principalmente nessa questão, a abolição do direito de herança. Imagina o que seria de um comunista de internet se ele não tivesse a herança do pai dele. O que o cara ia fazer, tá ligado? Porque, tipo, geralmente, aqui eu não tô dizendo que são todos, existem comunistas pobres, não sei como, mas enfim. Mas a grande maioria, pelo menos que eu vejo de comunista de internet, geralmente é filho de pai rico. Então você imagina tirar a herança do pai desse cara e botar imposto progressivo e principalmente isso aqui, ó. Obrigatoriedade do trabalho para todos, instituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Imagina pegar um cara que está estudando filosofia e mandar ele trabalhar na agricultura, está estudando história e mandar ele trabalhar na agricultura. O cara ia ser um completo inútil. Então, levando tudo isso em conta, a gente consegue perceber que esse discurso de proletariado tudo faz, tudo a ele pertence, esse tipo de coisa, não passa de uma grande hipocrisia. Porque essas pessoas muito provavelmente não dão o que elas têm para quem é pobre, não fazem a mínima questão de trabalhar como proletário para poder fazer parte do proletariado, e entre outras coisas que a gente viu aqui que não faz o mínimo sentido. Então, resumindo, a pergunta do vídeo: comunista pode ter iPhone sem ser hipócrita? Não, ele vai ser no mínimo hipócrita para não ser contraditório e aí afins, certo? E assim, levando em conta tudo que eu falei aqui sobre as teorias, só as teorias, tem outra coisa que na prática essa galera sempre fecha os olhos quando tem denúncias de escravidão na China, porque eles compram muita coisa da China. Então, assim, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou deixar aí passando na tela agora uns prints que eu tirei de sites, onde mostra que tinha bilhetes escondidos em brinquedos vindos da China de gente pedindo socorro, onde marcas denunciadas como a própria Apple, como a Lacoste, marcas que essa gente geralmente compra bastante, onde tem denúncias de ONGs, denúncias de várias pessoas. O caso da menina que encontrou um bilhete dentro de um brinquedo, bilhete escrito em 2008. Ou seja, faz muito tempo que a China coloca os seus empregados basicamente na escravidão. Por quê? Porque é assim que eles conseguem levar todas as empresas para lá. Você pode achar que as empresas são escrotas, inclusive eu estou usando uma camisa da Adidas, e a Adidas foi uma das acusadas de estar fazendo trabalho escravo. Sim, porque assim, para os produtos serem baratos, ou eles não serem tão caros, eles precisam de trabalho quase escravo. Porque é assim que é barato fazer um negócio. Porque é assim que funciona a economia, você querendo ou não. Então o que acontece basicamente essa galera fecha os olhos para esse tipo de coisa, porque eles consomem, né? Então eles estão prejudicando os próprios proletários que eles dizem defender, em nome do próprio luxo deles, né? Então eu quis entrar um pouquinho nisso para mostrar para vocês, até eu tô gravando essa parte depois de ter gravado o vídeo principal, porque o que acontece é uma hipocrisia muito grande essa galera, né? Então é isso, segue o resto do vídeo. O recado de hoje é esse, gurizada. Mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, eu não posso deixar os links na descrição, porque senão eu posso ser taxado e meu vídeo pode ser excluído. Aliás, que se eu ganhar, tipo assim, acho que se eu passar de, sei lá, 30 inscritos, muito provavelmente eu vou ser, aliás, uma coisa que o YouTube tá dizendo pra mim 60% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Então se você tá assistindo e gosta do conteúdo, principalmente, se inscreve na porcaria do canal pra alcançar um pouco mais de gente, a gente tentar se divertir um pouco mais, dar risada um pouco mais, ficar puto um pouco mais, alcançar mais gente pra ficar puto junto. Fechou, gurizada? Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Geralmente eu não peço isso, mas acho que fica aqui, se eu não me engano. Fica mais ou menos aqui o botão de se inscrever. Se inscreve na porcaria do canal aí logo pra gente ser taxado em breve pelo próprio YouTube, fechou? Valeu, falou, fui!